Histeria coletiva é um fenômeno onde um grupo de pessoas começa a apresentar sintomas físicos ou psicológicos sem uma causa médica óbvia. É um exemplo de como o comportamento ou até o estado físico das pessoas pode ser alterado com base em crenças compartilhadas. Hoje eu vou mostrar 5 casos em que a histeria coletiva é aceita pela maioria como explicação, e vocês decidem no final se histeria é realmente a solução para tudo isso. Em 1518, a cidade de Estrasburgo, então pertencente ao Sacro Império Romano Germânico, viveu uma epidemia de dança. No começo do mês de julho, uma mulher começou a dançar no centro da cidade do nada. Ela dançou até desmaiar e depois que acordou, voltou a dançar. Algumas pessoas que chegavam perto aleatoriamente se juntavam à dança e continuavam mesmo machucadas, algumas chorando ou gritando por ajuda. Então os líderes da cidade se reuniram e decidiram que a solução era dançar mais. Eles contrataram músicos e arrumaram um salão para que as pessoas continuassem a dançar lá. Mas aparentemente os dançarinos não estavam cientes de como essa solução era genial. O número de pessoas dançando passou de dezenas para centenas, e conforme o tempo foi passando, várias começaram a morrer de exaustão. Mas no final de setembro, a epidemia passou de forma tão aleatória quanto começou, sem explicação nenhuma. Epidemias de dança foram um fluxo na Europa entre o século X e XVI. Essa foi a mais documentada, mas aconteceram várias outras. Outra histeria muito conhecida. Nessa, uma freira de um convento francês começou a miar e morder as outras freiras. E com uma epidemia de gatos zumbis, isso se espalhou e logo todas as freiras do convento estavam miando e mordendo quem se aproximasse. Durante algumas horas do dia, todas elas se juntavam e miavam sem parar, mais ou menos assim. Eu não preciso explicar porque isso deixou todo mundo do vilarejo ali de perto aterrorizado o suficiente para ficar bem longe do convento. Isso continuou por tanto tempo que passou de assustador para irritante. E eventualmente o pessoal do vilarejo contratou um bando de soldados para ir até o convento e chicotear as freiras até elas pararem. Mas, surpreendentemente para mim, a ameaça de serem chicoteadas foi suficiente para as freiras pararem. Em 2002, no norte da Índia, pessoas de vilarejos remotos começaram a aparecer cheias de marcas no rosto. Elas diziam que uma criatura emitindo uma luz vermelha voou na direção delas durante a noite, arranhou seus rostos e depois foi embora. De acordo com os locais, 7 pessoas morreram devido aos ataques. Mas a única morte confirmada foi quando uma multidão se juntou ao redor de uma delegacia, dizendo que o governo estava construindo os arranhadores de rosto para atacar os camponeses. E um policial se descontrolou e atirou contra eles. Um grupo de vigilantes se reuniu para procurar a criatura, mas não encontraram nada. E até hoje a única explicação para os ataques é a histeria coletiva. Essa aconteceu no Brasil. Em 1977, na ilha de Colares, no Pará, um grupo de 4 pescadores foi atacado, e tudo que se lembravam era de uma luz muito forte acima do barco. Um morreu e 2 precisaram ser socorridos devido a queimaduras de segundo grau, mas além da luz não conseguiram dar mais detalhes. A notícia foi espalhando e logo começaram a surgir mais ataques. Ferimentos de queimadura começaram a aparecer durante o sono das pessoas, e algumas eram perseguidas nas ruas por uma luz que as atacava com um raio de energia. Os OVNIs foram apelidados de chupa-chupa porque supostamente sugavam o sangue. As pessoas, inclusive o prefeito, começaram a fugir da cidade, mas a imprensa brasileira tratava tudo como piada. E os ataques lentamente cessaram, uma das explicações possíveis sendo histeria coletiva. Mas tudo isso foi levado muito a sério pela aeronáutica, que montou uma operação chamada Operação Prato, entre os meses de outubro e dezembro de 1977. A aeronáutica achou muita coisa no mínimo interessante, mas não dá para cobrir a operação inteira nesse vídeo, e eu vou fazer um vídeo sobre ela no futuro. Em 19 de fevereiro de 1994, uma mulher chamada Glória Ramírez chegou ao Hospital Geral de Riverside. Ela estava extremamente confusa, sofrendo de palpitações cardíacas e dificuldade para respirar. A equipe médica começou a tratá-la com medicamentos sedativos. Mas então, o coração de Ramírez parou e eles tiveram que usar o desfibrilador. Nesse momento, a equipe notou que Glória estava coberta em algum tipo de óleo, além de sentirem um cheiro forte de alho.
Uma enfermeira tentou tirar o sangue da mulher e imediatamente viu diversos pequenos cristais no sangue, além de um forte cheiro de amônia. Pouco depois do sangue ser recolhido, a enfermeira que o recolheu desmaiou e foi retirada da sala. E em seguida, as pessoas que atendiam Glória começaram a sentir náuseas e tontura. Isso se espalhou até que toda a ala do hospital teve que ser evacuada, e uma equipe reduzida ficou para atender Glória, que morreu cerca de 45 minutos depois. Ao todo, 23 pessoas ficaram doentes e 5 foram hospitalizadas. A investigação conduzida pelo estado da Califórnia, após não encontrar nenhuma evidência física de um contágio e nem de nenhum tipo de vazamento, concluiu que tudo não passou de histeria coletiva, que se espalhou da enfermeira que tirou sangue para todos os outros afetados. Mas nesse caso não acaba desse jeito. Mesmo a teoria de histeria coletiva sendo a explicação oficial do estado, o legista do hospital não se contentou com a explicação e contratou um laboratório particular para seguir com a investigação. Demorou um bom tempo, mas a conclusão do laboratório foi de que Ramirez usou um solvente chamado dimetilsulfóxido como medicina alternativa para a dor, que ela sentia por conta de um câncer. Vendido na forma de gel, Glória teria tanto ingerido quanto passado DMSO na pele, com um cheiro semelhante a alho, e se explicava o cheiro e a aparência oleosa da pele de Ramirez. O DMSO então se juntou com o oxigênio administrado pela equipe do hospital e se transformou em DMSO2, dimetilsulfona, que se cristaliza em temperatura ambiente e isso explica os cristais no sangue. Então, quando os médicos usaram o desfibrilador, o DMSO2 acumulado em grandes quantidades no corpo de Ramirez foi transformado pela corrente elétrica em dimetilsulfato, DMSO4, um gás já testado como arma química e que poderia gerar os sintomas apresentados pelas pessoas ao redor de Glória Ramirez. Muita química envolvida, mas agora essa é a explicação mais aceita no caso da Glória, ou seja, nada de histeria coletiva. Todos esses casos foram aceitos como histeria coletiva, mas como vimos nesse último, não é bem assim para todos. O tempo talvez mostre a verdade, ou fiquemos aqui especulando para sempre. Mas eu não gostaria de estar no Pará em 1977. Bem, por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até o final, se inscrevam no canal e até a próxima.